Momento do Discipulado. Jesus alerta os discípulos quanto à vigilância e os falsos mestres. Eu vou focalizar em palavras do próprio Senhor Jesus, esses dois aspectos que precisam ser ensinados aos discípulos logo no início da caminhada cristã. A gente tem uma ideia de que uma criança vai crescer e só vai morrer quando ficar velha. Mas ela pode morrer quando criança. Nós não sabemos quando é a morte. Temos que estar sempre preparados para a morte. Mas a maioria das pessoas não pensa na morte. E o diabo, nosso adversário, se encarrega de gerar muitas opções, alternativas, distrações para as pessoas, para elas não pensarem na morte e poderem ser apanhadas de surpresa quando a morte chegar. Que proveito Satanás tem na morte de alguém? Ele não vai lucrar nada, apenas ele vai ganhar um número a mais para disputar com o Senhor. Desde o início, o Lucifer se tornou diabo e Satanás porque ele teve inveja de Deus, ele quis ser como Deus. Quando ele se tornou o diabo e se afastou e levou com ele a terça parte dos anjos, ele fica disputando com Deus para provar que ele é melhor do que Deus. É esse o motivo. Então, cada pessoa que morre sem Deus e vai ser condenada ao inferno e ao lago de fogo, Satanás tem um argumento a mais para disputar com Deus. É esse o propósito dele. Por isso ele investe tanto no mundo, porque é o único lugar onde ele pode investir também. Mas a pessoa precisa estar preparada para a morte. Mas Jesus introduziu uma outra esperança que nos manda também estar vigilantes. É a volta dele. Nós não sabemos qual acontecerá primeiro. Se nós vamos morrer ou se Jesus voltará. De qualquer forma, ambos os acontecimentos virão de surpresa. Nós não sabemos o dia nem a hora. Jesus falou em Mateus, no capítulo 24, quanto à vinda dele. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, senão o Pai. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Interessante, anjos dos céus, porque há anjos na terra também. Deus designa anjos para atuarem onde Ele quiser. E aí Jesus passa a lembrar os dias de Noé e diz que será assim também no arrebatamento da igreja. As pessoas estavam distraídas, comiam, bebiam e de repente aconteceu o dilúvio. De repente aconteceu a destruição de Sodoma e Gomorra. De repente aconteceu a destruição da cidade de Pompeia, junto a Roma, que era o local das termas, o local, uma cidadezinha de pecado para os nobres de Roma. Foi destruída totalmente pelo vulcão Vesúvio e apanhou de surpresa os moradores de Pompeia. Isso é um acontecimento mais recente, próximo à época de Jesus, que nos faz recordar Sodoma e Gomorra, mas também nos faz lembrar Noé, quando o dilúvio veio. Mas as pessoas disfarçam, distraem, pensam em outras coisas e não se preparam para aquele dia e hora. Nós temos que ensinar ao discípulo a não se envolver com as coisas do mundo. E é bom lembrar que discipulado tem força nos primeiros anos de vida cristã de uma pessoa.
Depois, quando fica crente velho, praticamente não adianta discipular, querer discipular, porque também a pessoa não vai querer. Não adianta mais. O que ela fez, que ela conseguiu, como ela se formou, ela vai continuar daquele jeito. Mas nós temos a esperança nos mais novos. E outro aspecto que Jesus deixou aqui em Mateus, no capítulo 24, quando os discípulos pediram a ele que desse alguns sinais que antecedessem a volta dele, alguns sinais que despertariam os discípulos para estarem prevenidos. E Jesus citou vários deles. O principal é que no meio de vós entrarão falsos mestres e falsos profetas para enganar, se possível, os próprios eleitos. Satanás está enganando muito o crente. Há mensagens que são totalmente antibíblicas e são pregadas principalmente nas igrejas neopentecostais. É bom você discernir quais são essas igrejas neopentecostais. Elas não pregam a vinda de Cristo, nem o arrependimento para a salvação e nem a santificação. Eles pregam a bênção, a cura, o milagre, a bênção agora, a prosperidade, o bem-estar. Inclusive, quando falam de família, eles pregam a acomodação em família, se entenderem, viverem um eterno idílio e se amarem e estarem um vivendo para o outro. Isto é errado biblicamente. O casamento não é para viver um para o outro, é um com o outro viverem para Deus. E isso não está sendo ensinado, não está sendo pregado. Quando enfatizam que o casamento é maravilhoso, que um tem que agradar o outro, um viver para o outro, isso distrai os casados para não esperarem a volta de Jesus e nem se ocuparem da obra de Deus. Um vai se ocupar do outro e não da obra de Deus. Alerta, meu irmão, alerta, minha irmã. É assim, mas temos que ensinar aos mais novos, enquanto eles podem aprender. Quando a pessoa está no primeiro amor, com sede de Deus, lembrando a sua vida passada, arrependida de seus pecados, a pessoa tem temor a Deus, ela está pronta a receber a palavra, ela está pronta a estar vigilante, ela ora todos os dias, ela aguarda a volta de Jesus. O crente velho não aguarda a volta de Jesus. Ele se distrai com as coisas da vida e inclusive da religião. A religião tem sido um inimigo de Deus, porque a religião distrai as pessoas para as coisas religiosas. E cá para nós, há religiões que são bonitas, elaboradas, sofisticadas, eles inventam tanta coisa para distrair, entreter as pessoas. Existem certas igrejas que são shopping, certas igrejas que são um mundo de mídia. Eles inventam tantas coisas para entreter as pessoas, encontro disso, encontro daquilo e tal, mas sempre focalizando o lado social do encontro, não o espiritual. E as pessoas então vivem aquela vida de igreja como um shopping, um ambiente social, desfilando modas e tratando dos assuntos pessoais, de aparência e coisas materiais, e nunca falam de pecado, de arrependimento, de volta de Jesus. É verdade ou não é? Você frequenta igrejas, sabe dessa situação, você vê essa situação. Falam de tantas coisas lá, menos do arrependimento de pecados e conserto para esperar Jesus hoje, a volta de Jesus. Falsos mestres enganando, distraindo os crentes. Estejamos alertas, Jesus disse, a condenação vai ser dura para os que ouviram e não se prepararam. Aqueles que souberam,
mas não se prepararam, a condenação vai ser terrível para esse tipo de crente. Mas eles ensinam nas igrejas que esse tipo de crente não precisa se preocupar, porque a salvação dele já está garantida. É isso que se ensina nas igrejas. E não é o que Jesus nos ensina. Qualquer um, todos nós, estejamos vigilantes, aguardando para hoje, para essa noite, a volta de Jesus. Cuidado com os falsos mestres que não estão ensinando isso. Estão ensinando distrações e acomodações e você aproveitar a vida na igreja cheia de churrascos e eventos sociais e shows e festas e enfim. Aproveitar a vida religiosa, não, não e não, é para nós estarmos inconformados com tudo isso e aguardando a volta de Jesus. Você está?